Bom, e nesta sexta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral tornou Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. O placar final ficou em 5-2 pela condenação do ex-presidente por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A ação foi movida pelo PDT devido à reunião realizada por Bolsonaro com embaixadores em julho de 2022. O voto decisivo foi dado pela ministra Carmen Lúcia. E a crítica faz parte. O que não se pode é um servidor público no espaço público, no equipamento público, com divulgação pela EBC e pelas redes sociais oficiais, fazer achaques contra ministros do Supremo como se não estivesse atingindo a própria instituição, e não há democracia sem poder judiciário independente. Além de Carmen Lúcia, votaram pela inelegibilidade os ministros Benedito Gonçalves, Floriano de Azevedo Marques Neto, André Ramos Tavares e Alexandre de Moraes. Os votos a favor de Bolsonaro foram dados pelos ministros Raul Araújo e Cássio Nunes Marques. Quero dar as boas-vindas a Flávio Morgan aqui nos estúdios de Oeste Sem Filtro. Seja bem-vindo, Flávio. Hoje, então, finalmente encerrou o julgamento no TSE, que acabou com a condenação de Jair Bolsonaro. Ficou inelegível pelos próximos 8 anos. A grande expectativa era o voto de Nunes Marques. Poderia pedir vista, poderia pedir mais tempo para análise e, enfim, acabou num resultado de 5-2 a favor da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Boa tarde, Paula. Boa tarde à nossa audiência. Aliás, estou bravo porque eu não fui avisado de que o Alexandre Garcia estaria estreando aqui oficialmente. Precisaria ter me preparado melhor, colocado uma gravata borboleta, alguma coisa como desse tipo, para receber um dos maiores jornalistas do Brasil. A Oeste está montando um dos grandes Dream Teams da história do jornalismo brasileiro, contratando todos os maiores jornalistas do Brasil. É até assustador e difícil trabalhar aqui no Oeste junto com este time tão grande. Então, um agradecimento a todos. Fiquei também impressionado que no chat está todo mundo pela primeira vez dizendo grande Alexandre, e isso não estava sendo muito comum aqui pelo nosso chat, né? Sobre essa questão da inelegibilidade do Bolsonaro, ela é meio óbvia, ou seja, ela é bem óbvia, na verdade, né? Um teatrinho ali que a gente sabia que aconteceria, agora o Bolsonaro vai mandar isso para o STF. Todos nós, né, no Brasil sabemos qual vai ser o resultado, porque isso não é uma questão de direito, tá? Não tem nenhuma questão ali de direito. É só observar o que foi o próprio voto da ministra Carmen Lúcia, né? Ela diz, olha, se você me critica, você está criticando a instituição e não há democracia sem um poder judiciário independente. Ora, quando se critica uma pessoa que ocupa um cargo público, por exemplo, se eu digo, este policial aquele cometeu um ato ilegal, eu não estou dizendo a polícia militar, ela é uma instituição horrível. E muito menos ainda estou dizendo, não pode haver polícia militar. Ora, se isso acontece com qualquer um dos órgãos, por que isso deveria ser interpretado de maneira diferente em relação ao Poder Judiciário? Mais do que tudo, críticas ao presidente, então, vamos supor que o próprio presidente resolva interpretar dessa forma. Ora, uma crítica ao presidente é uma crítica à instituição da presidência e não à democracia sem presidente. Portanto, ele poderia sair mandando prender, anular direitos políticos, fazer o diabo que fosse com qualquer pessoa que criticasse o presidente. É isso que está acontecendo com o Brasil. Vamos lembrar também, né, que teve um deputado do PT, Vadir Damu, e ele é só um entre vários deputados de esquerda, que ele já disse, tem que fechar o STF para criar uma corte exclusivamente constitucional. Ou seja, o STF está indo além da Constituição, indo além da lei. E no mesmo dia, né, com uma mera coincidência, a ditadura da Venezuela tornou inelegível, como a gente colocou aqui na Revista Oeste, a líder da oposição por 15 anos, né? A Maria Corina agora também vai ficar inelegível. Aquelas meras coincidências. É importante sempre lembrarmos da Venezuela, porque as pessoas que ocupam a alta oligarquia do poder judiciário do Brasil, que está ignorando completamente a divisão de poderes, eles adoram falar, eu sou Harvard Senior Fellow, sempre com aquela empáfia, sendo que eles estão cada vez mais parecidos com ditadores cucarachos. Essa coincidência deve ser explorada. E logo depois do resultado, Bolsonaro falou a jornalistas em Belo Horizonte. O ex-presidente disse que hoje a democracia foi apunhalada. Hoje levei uma apunhalada
com essa visão. Quem levou apunhalado não foi Jair Bolsonaro, foi a democracia brasileira. Ana, muito boa noite, seja bem-vinda. Estamos aqui a semana toda acompanhando esse julgamento no TSE. Ainda ontem comentamos que a expectativa era saber se o resultado seria 6-1 ou 5-2. Então agora já ficou definido 5-2 pela inelegibilidade do Jair Bolsonaro. Muito boa noite. Mas acho que a gente pode chamar de um 7-1, né, Paula? Mais um 7-1 aí para a vida do brasileiro. Paula, primeiro tenho que deixar aqui, né, expressar a minha alegria e a minha honra de poder trabalhar ao lado de uma lenda, um ícone do jornalismo brasileiro, outro mestre, Alexandre Garcia, né, a minha história de admiração por Augusto Nunes e outro mestre, J.R. Guzzo, todos conhecem. As revistas em que eles escreviam seus artigos semanais chegavam na minha casa, lá no interior de Minas, em Lavras, e o meu pai pegava as revistas e corria para a cozinha, né, e falava com a minha mãe: Maria, vem ler o Augusto, vem ler o Guzzo. E no caso do mestre Alexandre Garcia, era na TV, quando Alexandre Garcia estava na TV e nós passávamos correndo, falando alguma coisa, nós recebíamos um sonoro: o mestre Alexandre Garcia está falando, silêncio, eu quero ouvir, vai com esse barulho para lá. Então é uma honra enorme poder dividir aqui as nossas sextas-feiras com o Alexandre Garcia, muito a aprender, muito a ouvir. Então, mestre Alexandre Garcia, muito obrigada por tanto ensinamento, por tanto profissionalismo, mas eu acho que, antes de tudo, por esse amor incondicional que você tem pelo Brasil, pela aquela bandeirinha do Brasil ali atrás de você, que ficou no meu uniforme durante 20 anos. Esse amor ninguém compra, ninguém vende, Lenato. E é o maior exemplo, o maior legado que você deixa para a gente. Muito obrigada, Alexandre. Fico muito honrada. Obrigado, bom, Paula, a gente que agradece. Sobre o TSE, né, eu acho que são tantas coisas, a gente vai tocar nesse ponto, né, vai tocar nesse assunto aqui ao longo do programa, mas eu vou focar esse meu primeiro comentário exatamente no voto da ministra Carmen Lúcia. Eu até anotei aqui o que ela disse, porque eu achei de uma gravidade tremenda, né, para a nossa democracia. Ela disse o seguinte, abro aspas para a ministra: o que não se pode é um servidor público fazer achaques contra ministros do Supremo como se não estivesse atingindo a própria instituição. E não há democracia sem poder judiciário independente. Ora, vejam só, mas que independência é essa do nosso atual poder judiciário, que tem como o braço da censura um pilar que foi colocado diante da população brasileira nas eleições presidenciais de 2022. Depois ela diz: houve agravos contra o Poder Judiciário, a desqualificação do Poder Judiciário com a exposição de fatos refutados por este tribunal. Então, o que ela praticamente está dizendo é: ninguém pode discutir. Se o tribunal diz que sim ou que não, acabou a discussão no Brasil, acabou a discussão na sociedade. Ora, nós não vivemos sob uma ditadura e nós podemos discutir, mesmo que qualquer tribunal no Brasil decida sobre qualquer assunto, a discussão continua sendo o ponto principal de uma democracia saudável, porque não custa lembrarmos que nós fomos censurados durante a campanha presidencial de mostrar as amizades de Lula com ditadores, como Daniel Ortega da Nicarágua e agora Nicolás Maduro, que visitou o Brasil com honras de chefe de Estado. E aí ela disse que houve agravos contra o Poder Judiciário e a desqualificação do Poder Judiciário. Ora, ministra, essa desqualificação ela vem sendo cometida por vocês. A senhora mesmo disse que durante a campanha presidencial talvez seria censura, né? Não autorizar, não deixar que jornalistas falassem sobre essas relações nada republicanas do Lula com ditadores. Mas vamos deixar a censura
até segunda-feira. Ora, ministra, se isso não é um ataque contra a democracia, distorcer, rasgar a liberdade de expressão protegida na nossa Constituição, eu não sei mais o que pode ser um ataque à democracia. Bom, Jair Bolsonaro publicou agora há pouco um vídeo em sua rede social. Vamos acompanhar. Obrigado, meu Deus, pela minha segunda vida e pela missão de ser presidente dessa nação. Peço a Deus que esse povo brasileiro nunca experimente as dores do comunismo. Peço também a Ele, mais que sabedoria, peço força para resistir e coragem para decidir. Somos escravos das nossas decisões. Eu tenho dito que tem algo mais importante que a nossa vida, é a nossa liberdade. Silvio Navarro, muito boa noite. Bom, nenhuma novidade em relação ao resultado desse julgamento hoje no TSE. Ontem, inclusive, nós comentamos aqui no programa que a ministra Carmen Lúcia praticamente antecipou seu voto e hoje a sessão abriu com o voto da ministra Carmen Lúcia, que foi muito rápida. Ela já, vou até ler aqui no início do voto, quando ela proferiu o voto, ela disse o seguinte, abre aspas, de pronto, com todas as vênias do ministro Raul Araújo, estou anunciando a Vossa Excelência que estou acompanhando o ministro relator. Então, fecha aspas, ela inicia o voto dela dessa forma, já manifestando a favor da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Boa noite, Silvio. A dúvida era o placar, né, Paula? Como comentamos ontem, se seria 5-2 ou 6-1. Mas o jogo já estava jogado, era um jogo de cartas marcadas. Boa noite para você, boa noite, Flávio, craque, Ana Paula Henkel. Alexandre Garcia, é um prazer tê-lo conosco, seja muito bem-vindo. Quero dizer aqui publicamente, mais uma vez, que você é uma grande referência para a minha carreira e eu sigo seus passos, assim como você está num lugar ali junto com o José Roberto Guzzo e Augusto Nunes para mim. Obrigado por dividir essa bancada com a gente. Paula, olha só, um jogo de cartas marcadas, repito, um julgamento político que todo mundo já sabia o resultado. Eu não vou entrar aqui em determinados meandros dos votos, até porque quando um dos ministros, logo no começo do julgamento, ministro Raul Araújo, tentou argumentar, tentou divergir, abrir uma divergência, algo que é absolutamente normal num julgamento, ou pelo menos era no Brasil. Ele foi chamado a atenção justamente pela ministra Carmen Lúcia, já antecipando o seu voto e consequentemente, o ministro Alexandre de Moraes reagiu imediatamente, já direcionando, olha, é por aqui que nós vamos. E atenção, senhor Benedito, o senhor estava aí conversando paralelamente e não percebeu que aqui o ministro Raul levantou um ponto. E ele falava sobre a minuta, ele falava sobre provas que chegaram ao caso depois, né, da data da reunião com embaixadores, mas, enfim, nós temos hoje no Brasil, e eu gosto sempre de lembrar da história, sempre de usar a memória, né? Eu acho que é muito importante, um país que não conhece o seu passado, ele está fadado a repeti-lo, né? Edmund Burke, filósofo, teórico irlandês, mas veja, eu gosto muito de recorrer ao passado. Nós temos hoje uma ex-presidente da República que foi defenestrada, que sofreu um processo de impeachment por crime contra a nação, pelas pedaladas, que não se tornou inelegível. Por quê? Porque ela era amiga do rei ou dos reis. Ela era amiga do Ricardo Lewandowski, então presidente do Supremo Tribunal Federal, então foi também presidente do Tribunal Superior Eleitoral e do então presidente do Senado, Renan Calheiros. Ricardo Lewandowski, como muitos outros, indicados para esta corte pelo PT. Hoje, nós temos um presidente inelegível, que não é amigo, pelo contrário, desafeto declarado, né? O próprio ministro Alexandre de Moraes deixou isso claro no seu voto, com algum tom de deboche, algum tom de revanchismo e provocação
ao presidente Jair Bolsonaro e muito menos do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Não fosse a sua inércia, talvez o país não estivesse nesta situação do ponto de vista de independência, harmonia e pesos e contrapesos entre poderes. Portanto, está tudo de ponta cabeça e está muito claro de que foi um julgamento político, todos já sabiam o resultado e as consequências, pensando lá na frente, no futuro, porque as coisas mudam. Ninguém imaginaria esse cenário há 2 anos, na época da pandemia, por exemplo. Talvez nem no ano passado, nessa mesma época do ano, quando acontecia a reunião com embaixadores, quando o país ainda vivia um clima pré-eleitoral. As coisas vão mudar. Inclusive a composição dessas cortes mudam também. Lá na frente, nós vamos olhar para o passado e ver que tudo isso aconteceu no momento em que o atual mandatário da nação disse que a democracia é relativa.